Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Nossa convidada de hoje é a advogada Valderez Maria Xavier. Tudo bem, doutora? Olá, Orlandini. Olá, telespectadores. Tudo ótimo. E com você? Tudo tranquilo. Doutora, relembrando os nossos tempos lá na Rádio Pampa, né, do programa Terceiro Milênio, que fazia muito sucesso aos sábados pela manhã, né, com um bate-papo bem descontraído sobre questões jurídicas, de processos, né? Já naquela época, nós falávamos de fundo de garantia, falávamos de aposentadoria e outras questões, né? Cartão de crédito estava muito em moda naquela época, né? Os juros abusivos cobrados pelos bancos e as operadoras. E agora o nosso tema mais ou menos recorrente é o da aposentadoria, ou pelo menos da nova aposentadoria. Doutora Valderez, eu vou mais uma vez lhe fazer a mesma pergunta. Se é possível utilizar as regras da lei antiga, da lei que saiu, que encerrou em novembro de 2020, para se aposentar, mesmo agora, após a reforma? Então, com certeza é possível, porque a própria reforma da Previdência é bem clara nesse sentido de que quem teve o direito adquirido, né? Quem teve o direito adquirido até a data da promulgação da nova reforma pode utilizar o regramento anterior, pode cumprir os requisitos, pode encaminhar, desde, claro, né, que seja mais benéfico. O segurado precisa, na realidade, entender que existem várias regras, vários regramentos durante todo o tempo, né? Principalmente de 88 para cá, tem evoluído muito e mudado drasticamente a cada período o regramento da Previdência. E, às vezes, um segurado pode ter o seu direito adquirido dentro de vários regramentos. Só que precisa, claro, escolher o melhor. Precisa escolher o melhor benefício dentro do regramento dos direitos adquiridos. Entendeste? Sim. Doutora Valderez, então, teve reforma previdenciária, foi em novembro de 19, é isso, né? 13 de novembro de 2019. Quem tivesse com direito adquirido, ou quase com isso, naquele momento, então, pode encaminhar a sua aposentadoria pela regra velha, que muitas vezes pode ser mais benéfica do que a nova. É isso? É isso, ela às vezes pode ser mais benéfica, só que precisa ter um diagnóstico de tudo isso. Precisa o segurado procurar um profissional para fazer o seu diagnóstico, saber qual a melhor hora para se aposentar, porque pode ter vários períodos, e vários períodos ter adquirido o direito, só que qual é o mais benéfico? E isso é uma coisa muito particular. Cada segurado precisa saber quais os regramentos cabem na sua aposentadoria e qual é o mais benéfico. Doutora Valderez, fazendo esse processo, tá? Para a mulher é 30 anos, né? 30 anos mulher e 35 homens. E 35 homens. 60 anos de idade, 65 anos de idade para o homem, é isso? No regramento antigo, sim. No regramento novo, mulher 60 mais meio ano por ano, né? Até os 62, e homem 65. O homem 65 anos de idade. Quer dizer, ninguém mais
a pessoa que daqui a pouco, o que começou a trabalhar mais cedo, doutora Valderias, ele daqui a pouco vai trabalhar, vamos dar um exemplo, começou a trabalhar com 15 anos e contribuir com 15 anos. Ele, para se aposentar, em tese, vai ter que ter 65 anos de idade, ele vai trabalhar 40 anos para se aposentar, é isso? Para se aposentar integral, sim. Quem se contribuiu com o teto e quer se aposentar integral, com o teto, precisa trabalhar os 40 anos, mas existem várias variáveis que podem ser efetuadas e adquiridas dentro desse período que não precisa ser os 40 anos, pode ser menos, de 35 a 40, porque agora tem os pontos, tem várias variáveis dentro das regras da aposentadoria antiga e nova. Então, a pessoa não adianta ela usar da metodologia do Google e da axiologia. O ideal é procurar um escritório, um profissional do direito especializado em direito previdenciário, para não fazer bobagem, né? E não se aposentar, pedir aposentadoria e entrar no conto do vigário. Eu digo que é o conto do vigário do próprio INSS, que é a próxima pergunta, né? Tu entrou lá no INSS, tu encaminha a documentação, o INSS não vai calcular o teu melhor benefício, né? Tu tem que ter uma assessoria para saber se esse benefício calculado... Vamos lá, tu entra, o INSS diz, olha, tu vai receber 2.000, só que se tu fizer a conta com um escritório, dá mais que os 2.000, né? Eventualmente dá 3.000, dá 3.500, dá uma diferença. O INSS não faz a conta na ponta do lápis como faz um advogado, calculando todas as variáveis. Estou correto em dizer isso? Exatamente. O que ocorre? Quando o segurado encaminha a aposentadoria no INSS, o INSS só tem os documentos que estão na sua base de dados, que são que na verdade é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do próprio segurado, usando só aquilo que está lá. E pode existir várias outras variáveis. E também o INSS ele não faz todas as possibilidades, porque é um programa. Então, às vezes, o segurado tem uma outra regra, uma regra mais benéfica. Por exemplo, pode ter a reafirmação da DER por uma questão de meses, que lhe dá um aumento na renda, só que o INSS, de pronto, não vai conceder administrativamente. Daí, a pessoa tem que sempre consultar, e sempre consultar um profissional, né? Não custa nada, vai fazer mais certinho, né? E vai ter uma visão melhor do que vai ser o benefício dele, porque, vamos lá, eu vou chutar aqui comigo, eu sou leigo, né, nessa área, eu não sou advogado, né? Eu sou administrador de empresa, radialista, comunicador, então eu não conheço esses meandros do direito, essas regras previdenciárias e o direito e já decisões que tenho nos tribunais, né? A pessoa, no CNIS, lá está o que ele recebia mês a mês, normal. Só que ele tinha uma gratificação que era paga por fora, ele tinha um outro benefício que não está bem registrado, mas ele tem a documentação disso. As empresas, eventualmente, declaravam no CNIS um valor e te pagavam outro. Isso pode acontecer, tudo é possível, né? Então, por isso, é bom a gente ter aquela caixinha de sapato, né? Aquela gaveta em casa onde a gente guarda os contra-cheques, portarias de nomeação, contratos de trabalho, ajustes, gratificações. Guarda tudo, né, doutora? Isso vai ser útil na hora da aposentadoria,
para formar esse bolo de dados, esse bolo de informações, para tu passar para o profissional da área do direito montar o processo e ver exatamente, bom, tu vai te aposentar com isso. E daí tu tem alguma surpresa, tu descobre que o cara não recolheu o INSS, que a empresa não recolheu, ou recolheu por um valor menor, né? Surpresas que a gente tem de vez em quando vai ver seu fundo de garantia. Mas como o meu fundo de garantia não está sobre o salário que eu tinha? Nós estamos no Brasil, gente, tudo é possível, né? Tu ganhava mais, só que o patrão, daqui a pouco, um período, declarou menos ou não declarou? Está correto o que eu estou dizendo, doutora? Exatamente. O que acontece? Às vezes, por exemplo, por um problema, o empregador não recolheu as contribuições. Isso acontece muito com a empregada doméstica, né? Que antigamente não era obrigatória a assinatura da carteira e nem a contribuição do INSS. Então, assinava-se a carteira da doméstica, mas não vertia as contribuições devidas para o INSS. Daí ela tem o tempo de contribuição, mas não tem o pagamento das suas contribuições. E isso já existe pacificação sobre que se tem carteira de INSS, pode computar para a contagem do tempo e carência junto ao INSS. Só que isso não está no CNIS. Então, isso é um trabalho que se faz, que é bom o segurado sempre procurar alguém especializado, um advogado especializado, um colega especializado, para efetuar esse trabalho, porque existem várias situações. Existe a situação da trabalhista também, que não é de pronto, não entra no CNIS assim que a reclamada efetua o pagamento lá na Justiça do Trabalho, não entra no CNIS. Precisa-se fazer um processo administrativo, juntando todas as peças do processo, mostrando para o INSS que houve um aumento considerável no salário de contribuição do segurado, para que isso seja averbado no seu CNIS, como a palavra é averbar no CNIS, os valores ganhos em reclamatória trabalhista. Então, essas situações, elas são bem recorrentes. Doutora, vê interessante, né? A gente olha, nós já conversamos outras vezes, né? A pessoa vai lá, pede na internet, ou vai numa agência do INSS, quando elas estavam abertas normalmente, pede seu CNIS. Daí ele tem uma surpresa, tem um mês só, numa empresa que ele trabalhou 5 anos. Tem só um mês de entrada, não tem a saída, não conta todo esse período lá. 5 anos ele trabalhou. Porque é um erro do sistema daquela época, anos 70, anos 80, né? Que tinha data de entrada, mas não estava registrada a data de saída. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 3 casos como esse, que tem a data de entrada na carteira de trabalho e saída, e no CNIS só tem a data de entrada e marca só um mês. Tá? Ele trabalhou um mês em cada empresa, na realidade, somando as 3, dava 15 anos. Né? Em alguns casos, estava lá todos os meses recolhidos do INSS, mas não tinha data de saída, e daí contava um mês só igual, mesmo tendo as contribuições, que era um erro do sistema. Né? Então, tudo isso é corrigido procurando um profissional da área do direito, é correto? Correto. Exatamente. O que acontece? O CNIS, antigamente, era manual. Né? Antigamente, as inserções dos dados eram manuais. E é óbvio que haviam vários erros, né? Porque era erro de digitação, era muito trabalho, era volume. Hoje, mesmo digital, mesmo sendo digital pelas informações da GFIP, né, que é o nome do programa que insere os dados do trabalhador, mesmo com a GFIP, muitas vezes há erro. Por quê? Porque quando há uma correção de dados de um trabalhador, ele pode zerar os dados de todos os outros. E nesses meses dos outros vai estar zerado no CNIS, e muitas pessoas não se
não olham esses detalhes, não verificam esses detalhes, e isso às vezes gera um prejuízo imenso no cômputo da aposentadoria, né? Tá certo, doutor. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, Vale dos Sinos 26 526, em nossas redes sociais e também na internet, no streaming do BaTV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a advogada Valderez Maria Xavier, especializado, escritório especializado na área do direito trabalhista. Doutora, falamos de aposentadoria utilizando a regra anterior, a regra nova, o que é melhor, que deixa de ser melhor. Quer dizer, cada caso é um caso, é importante tu consultar sempre um profissional especializado nessa área. Falamos também, né, quando você encaminha o seu benefício lá no INSS, se eles calculam a melhor conta, ou seja, para tu receber o mais, não é bem assim. A senhora diz que é um programa de computador, daqui a pouco vai pegar os dados que estão informados lá, mas tem várias variáveis, tu pode ter recebido gratificações e outras coisas que não foram lançadas porque o empregador não informou o INSS, você tem direito a isso aí. No caso da doméstica, por exemplo, ela tendo a carteira de trabalho com uma data de ingresso, vamos chutar lá, 1º de janeiro de 1990. Só que o patrão não recolheu nada, mas o taxímetro dela, para ela se aposentar, está marcando desde 1º de janeiro de 1990. Ela não perde nada, é como se ela tivesse, como se o patrão tivesse recolhido, mesmo não tendo recolhido nada. Vamos lá, está correta essas informações, doutora? Está correta, só retificando, o nosso escritório ele é especialista em direito previdenciário. Isso. Não é trabalhista, é previdenciário. Previdenciário, isso. Nós já estamos 20 anos de escritório, né, previdenciário. Lá faz tempo, né, já falaste que nós estávamos lá na Pampa, naquele programa, sempre todas as manhãs, né? Aos sábados pela manhã, né? E enchia o escritório sábados, né? Mas que coisa interessante. Doutora Valderez, o INSS, em tese, possui todos os registros dos empregos que tu teve, que eu tive, que qualquer pessoa teve, as contribuições, né? Tudo isso. Mas ele faz a conta corretinha, mesmo tendo tudo na ponta do lápis, não faltando nenhuma informação lá, não tendo aqueles equívocos que acontecem de vez em quando, de o empregador não informar gratificações, comissões que ele deveria recolher o INSS. Está tudo certinho lá. O INSS faz a conta correta? Dá para confiar nisso, doutora? Não dá para confiar. Toda vez que se faz um cálculo, né, todo cálculo, porque quem faz o cálculo é um programa, e quem coloca os índices, coloca as informações do contribuinte é uma pessoa, um ser humano, então é passível de erro, né? Nós estávamos fazendo esses tempos nós tínhamos uma estatística que de todas as cartas de concessão que nós verificamos desse tempo que nós temos o escritório, de 10 cartas de concessão, no mínimo 5 estão com incorreções. Então, para ver que não é pouco, não é uma quantia irrisória, né? É uma quantia bem significativa de cartas de concessão com problema.
metade, né? Metade pode estar com ele. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Ainda, digamos, se eu já tivesse aposentado há algum tempo, ainda é possível fazer aqueles pedidos de correção de aposentadoria, de aumento de... Foi reduzindo, tu te aposentou com 5 salários, agora tu está recebendo 2, tá? Porque vai diminuindo, vem com perna de anão todo ano, né? Como se diz na gíria. Exatamente. Só que assim, ó, em função não tá mais o salário não está mais atrelado ao salário mínimo. O salário de benefício se desatrelou do salário mínimo. É por isso que ele está perdendo o aposentado está perdendo a sua renda ano a ano. Só que acontece que todo o segurado que se aposenta, ele pode, durante os 10 anos próximos, pedir uma revisão da sua aposentadoria. Por exemplo, se ele não pediu na hora que ele deveria ter pedido, que era o ingresso do seu pedido, do tempo rural, do tempo especial, que é a insalubridade, se ele encontrou cartas de contra-cheques que não entraram no CNIS, todas essas variáveis, se ele teve reclamatória trabalhista dentro desse período e que não tinha sido julgada ainda no tempo que ele se aposentou, ele pode vir a buscar uma revisão da sua aposentadoria. E isso pode gerar um aumento no valor que ele recebe mensalmente. É isso? Com certeza, com certeza. Hoje eu estava, para elucidar um caso, hoje nós estávamos atendendo um cliente. Imagina que se você trabalhou rural e agora com essa busca do rural pelos 8 anos, agora até o INSS já está administrativamente concedendo, imagina, ele conseguiu 4 anos dos 8 aos 12, diminuiu em 4 anos o tempo de ele trabalhar. Imagina que 4 anos somando no seu tempo de contribuição é muito tempo, é um ganho muito significativo, não é? Então, essas coisas podem ser revisadas. Doutor, assim, eu acho importante sempre bater. Sempre que a senhora fala dessa parte rural, eu lembro das pessoas que vieram do interior para a capital ou saíram do meio rural e foram trabalhar na cidade grande da sua região. O cara trabalhava no interior de Santa Maria, foi trabalhar em Santa Maria, ou seja, ele era rural e virou trabalhador urbano, né? Então, tem um período dos 8 anos de idade até os 18, né? 18 aos 18, que ele trabalhou numa granja, na fazenda, com a família, com trabalho rural, que ele pode, dos 8 anos de idade, gente, até os 18, se ele comprovar isso aí, ele pode botar isso no tempo de serviço dele, né? Mas tem até um determinado ano dá para fazer isso aí, né? Vamos relembrar isso aí, que eu acho muito importante, doutora, porque o Rio Grande do Sul é um estado rural e, por ser um estado rural, tem muita gente nessa situação que ou foi para o centro urbano, na sua região, ou veio para a capital, estudou, está trabalhando numa atividade urbana agora, mas esqueceu que trabalhou lá na roça, como a gente dizia, né? Então, olha só, eu tenho uma cliente que ela é professora universitária e ela está no regime próprio, né? Que, aliás, é isso, no regime próprio. Só que ela, buscando esse tempo rural, ela conseguiu, dos 8 até os 18 anos, aumentar esse tempo no regime próprio é uma vantagem muito grande, né? Então, até 91, até julho de 91, pode-se buscar sem indenizar o INSS, né, que é o tempo rural que não exige indenização. Após 91, para usar o tempo, precisa indenizar, mas antes de 91, não. Então, todos que tiverem tempo rural
tiverem um indício de prova material, qualquer indício de prova material. É claro que quanto mais documentos comprovando, melhor. Mas se tiver indício de prova, uma prova, a gente já pode encaminhar. É mais difícil, mas pode se fazer. Então, todos os trabalhadores que têm tempo rural, que trabalharam com seus pais em regime de economia familiar, eles podem buscar esses tempos para somar ao tempo de contribuição para obter a aposentadoria melhor no regime próprio e no regime geral. Doutora Valderias, falado isso, já vamos para o encerramento do nosso programa, falar uma coisa importante. Nós estamos batendo em cima de se aposentar ainda quem tinha o direito adquirido, ou quase isso, né? Novembro de 19. Só que nós já estamos, né, em 2021, março, abril, já está fazendo um bom tempo que a regra nova está valendo. Tem coisa melhor na regra nova para quem teve um bom período trabalhando na regra velha? Olha só, não é um bom período trabalhando. Existem algumas situações que podem ser melhores, entende? Como, por exemplo, quem trabalhou 15 anos e não conseguiu os 35 vai se aposentar só com 65 e tem os 15 anos vertidos antes de 94, pode efetuar uma contribuição no teto e se aposentar com 60%, que é 3.600 e poucos, entendeste? Daí não vai se aposentar com o mínimo, como seria pela regra velha. Doutora Valderias Maria Xavier, muito obrigado pela sua participação no programa RicardoOrlandini.net. Eu agradeço, um abraço. Este foi o programa RicardoOrlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 na NetRS, 26 526 no Vale dos Sinos, no Facebook, YouTube e no streaming do Bá TV. Até o próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.